Ok, irmãos, continuando o estudo bíblico que nós iniciamos semana passada, estamos aí começando uma série de estudo bíblico que vamos desde a monarquia do povo de Israel até ao exílio, basicamente o reino dividido, né? O reino dividido até ao exílio. E aí vamos então passar por alguns reis de Israel, entender um pouco a história de Israel. Pelo menos muita coisa eu ainda tenho dúvidas, e eu creio que tanto a mim quanto aos irmãos também vai ser uma grande bênção entender melhor aí os acontecimentos, os reis que passaram e como Deus agiu. Por exemplo, hoje, eu não sei se eu aprendi algo novo ou se eu relembrei, mas algo me chamou a atenção, da qual não fazia ideia. E nós vamos então ver hoje. Mas só relembrando, assim como nós fizemos na semana passada, né, o PowerPoint está ali para os irmãos, eu tenho a revista aqui, mas o irmão Cris vai indo atrás de mim, eu não tenho PowerPoint para saber aqui certinho, ok? Mas só lembrando então, o que nós já falamos, primeiramente o texto, né? O nosso texto, pelo menos chave da lição, é 2 Crônicas 12, 14, que fala... Põe para nós, irmão. E fez ele o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Quem é? Roboão, filho de Salomão, do grande Salomão. Relembrando também nessa lição, nós seremos capazes de reconhecer que a fidelidade de Deus provoca divisões entre os cristãos. Seremos capazes também de almejar ser obedientes a Deus a fim de colher bons frutos no decorrer da vida. Seremos capazes também de obedecer a Deus, seguir as ordens dele, lutar pela unidade entre o povo de Deus e prestar culto unicamente a Deus. E esta última, prestar culto unicamente a Deus, é algo até que eu orei no início, né? Que nós não caminhemos nos caminhos maus de muitos reis, inclusive reis sábios, como Salomão. Então nós demos uma pequena introdução semana passada. Falamos aí também um pouco sobre lei, né, natural, e também, pode passar, irmão, a outra lei, que é a lei moral. São bem, né, bem assim, andam juntas, né, e lembrando que essas leis estão colocadas dentro de nós por Deus, ou seja, o que está na palavra de Deus nada mais é do que daquilo que Deus já colocou em nós, né? Nós sabemos que é certo e que é errado por causa dessas leis naturais e morais. E assim, né, a história bíblica, né, a história dos reis, nós vemos que tudo contribui, e Deus é soberano, né, sobre tudo que acontece. Deus usa quem Ele quer, seja alguém do povo de Israel, seja alguém que não é do povo de Israel. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz aquilo que está dentro da tua vontade. Vimos também quem era Roboão, e fizemos aí uma comparação, né, com os irmãos, sobre os irmãos que têm a idade perto aí da idade de Salomão, de Roboão, quando começou a reinar. Ele começou a reinar com 41 anos, e a gente fez algumas perguntas aí para os irmãos, os quarentões, né, da qual eu fiquei fora, graças a Deus. E para nós entendermos, pelo menos pensarmos um pouco no que realmente passou o Roboão, mas também ao mesmo tempo, ele tinha tudo para fazer o correto, mas não fez. E é isso que muitas vezes a gente não entende, né? Tem pessoas, tanto na Bíblia, que nós vemos, que tinha tudo para ser um bom rei, tinha tudo para
ser um exemplo, tinha tudo para realmente ser alguém de destaque na Bíblia, na história bíblica, mas infelizmente não foi. E nos dias também atuais, vemos irmãos ou irmãs que têm tudo para ser uma grande bênção, têm tudo para ser grandemente usado, e não são, né? Coisas que não dá para explicar e não dá para entender. E Roboão, filho de uma mulher amonita, e aí nós já entendemos, né, o problema é que Salomão arrumou quando desobedeceu a Deus e casou com várias mulheres de outras nações, inclusive aí a mãe de Roboão, e desobedecendo a Deus. E o mais interessante, irmãos, pelo menos o que me chamou a atenção hoje, quer ver? Deixa eu perguntar para os irmãos, por que o reino de Israel foi dividido? Cadê o microfone? Isso nem está na lição, né? Vou passar algo aqui que chamou minha atenção para os irmãos. Quem que gostaria de tentar responder? Por que o povo de Israel foi dividido? Boa noite, irmãos. Uma questão óbvia, né, que realmente eles não tinham mais aquele, bom, eu penso, né, não sei, eles não estavam todos temente a Deus, né, parece que estavam em desacordo aí com algumas questões aí, então eu acho que... Se fosse para o irmão colocar a culpa em alguém, quem o irmão colocaria a culpa? Mas tem que ser o rei, né? Os líderes. O líder. Sim, mas qual líder? Os líderes. Não sei, talvez foi propósito de Deus, né? Não sei. Agora o irmão já colocou a culpa em Deus, então. O propósito foi de Deus, então, dividir a nação. Para que os planos de Deus cumprissem, não sei, mas qual eram os planos toda de Deus? divisão, né? Toda divisão que tem, tudo que acontece, geralmente é fruto de uma rebelião, né? Coisa que realmente coisa de Satanás, né? Uhum. Então, assim, tem esse lado. Mas a rebelião não é de Deus, né? É coisa... divisão, né? Divisão. Essa divisão, essa rebelião, essas coisas não são provenientes de Deus. Ok, falou e não respondeu. Mas vamos ver outro aí. Eu quero saber por que o povo de Israel foi dividido. E talvez, se você quiser aí, né, colocar a culpa em alguém, fique né, à vontade. Quem gostaria? Agora ficou todo mundo com medo, olha só. Bom, boa noite. Eu vou chutar, conforme aí na lição, dá a entender claramente que foi o próprio Roboão, né? Que deixou de seguir o conselho lá dos anciãos, mas preferiu seguir os que cresceram junto com ele, né? Mas não me lembro certeza não, mas a culpa foi do rei Salomão, por ele ter adorado outros deuses. Então Deus tirou o reino, garantiu que ia tirar o reino, né, dividir o reino de Israel. Principalmente, ele buscou até, o próprio Deus mandou falar para Jeroboão que daria, mas a culpa mais foi do rei Salomão. Alguém andou estudando, irmão, a lição. Irmãos, dá para acreditar que a culpa foi
do rei Salomão? O rei mais sábio que já passou por essa terra, que fez coisas grandiosas na sua época, mas, se não me engano, acho que segundo Crônicas 12 ou 11, fala que ele casou com essas mulheres, começou a adorar essas mulheres, os deuses, né, dos povos dessas mulheres, ao ponto que Deus se indignou, realmente mandou o profeta falar para ele: ó, eu vou tirar o reino de Israel de você. Eu só não vou tirar tudo por causa de Davi, meu filho. Vou deixar uma tribo com você ainda, mas vou tirar 10 tribos de você. Então eu sempre entendi que a culpa é de Roboão. Ele ouviu o conselho errado, né? Deu resposta errada para o povo de Israel, e aí o povo ficou, né, rebelde, e aí dividiu, houve aquela, né, briga, aquela rixa, e dividiu. Mas não, realmente, como o irmão Edilson falou, Deus prometeu a Jeroboão que ia dar 10 tribos para ele. Deus prometeu devido ao pecado de Salomão. Então o reino de Israel foi dividido por culpa do rei Salomão. Sim, Deus tinha um propósito? Sim, mas não tira a culpa daquele que cometeu o pecado. Ok? Deus sempre está por cima, mas ele nunca coopera com o pecado, né, das pessoas. Mas ele já tem aí um plano A, B, C, quantos precisar, já tem aí os planos na manga. Muito bem, então, a divisão do reino. A divisão do reino. Chega lá, irmão Crisley. Quem era Roboão, né? Já falamos um pouquinho. Ok, aí o mapa. Aí, a divisão do reino. Então, morto Salomão, Jeroboão voltou do Egito, porque ele havia fugido, né, para o Egito, devido aí Salomão já ter descoberto essa questão de 10 tribos e tal. Então tentou matar ele, Jeroboão fugiu para o Egito. Agora, morto Salomão, ele volta, onde então ele havia refugiado lá no Egito, né? E assim ele liderou a rebelião contra Roboão, aproveitando aí a insatisfação do povo pelos pesados impostos que sustentaram o esplendor da corte de Salomão. Os líderes, então, das 10 tribos do norte pediram que os impostos fossem diminuídos, né? Roboão solicitou 3 dias para considerar a questão, e os conselheiros anciãos, né, deram bons conselhos para ele, né, dizendo aí que realmente estava certo, né, os impostos eram pesados, mas Roboão preferiu aí ouvir os jovens, né? E então ele respondeu aos líderes de Israel, né? Meu pai, né? Eu vou ler aqui em outra tradução. Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. E também 1 Reis 12, 15. Alguém leia para mim? Outro irmão, fica com o microfone, por favor, porque aí se precisar, os irmãos vão passando o microfone aí, que o Cris ele tem que passar as imagens ali. Então, leio também 1 Reis 12, 15. Algum irmão? Irmão Alex, ou quem quiser pode ler, dá um sinal aí. Liga ele. Aperta. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, pois esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Ok. Obrigado, irmão Alex. Então, a reação foi imediata, né? Conforme nós vemos aí, 1 Reis 12, 16. Outro irmão leia para nós. A reação do povo, né, foi imediata. 1 Reis 12, 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos,
Tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé? E as tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Roboão tinha ido a esse encontro para ser feito rei sobre todo o Israel, mas em vez disso, viu seu reino dividido e boa parte dada a Jeroboão, né, que era um servo, como eu já disse, rebelde aí a Salomão. Roboão então mandou seu servo tratar com eles, e esse servo que ele manda tratar com o povo de Israel era para recolher os tributos, né? Só que olha o que acontece, irmãos, em 1 Reis 12, agora o versículo 18. Quem quiser ler, pode ler. Agora o versículo 18, né? É o mesmo capítulo, 1 Reis 12. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao carro para fugir para Jerusalém. Viu o que fizeram com o servo, que tratava aí dos tributos? Apedrejaram o homem e mataram o homem. Aí o que acontece? Roboão, então, ele tenta reverter o caso. Ele tenta, então, reunir aí alguns homens. A ideia dele aí era ir à guerra contra as tribos rebeladas, com um grande exército convocado das tribos de Judá e de Benjamim, né? Logo, então, o que acontece? O Senhor, Deus, manda, então, Semaías, que era um profeta, um homem de Deus, com a mensagem para Roboão e o povo de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 3 e 4. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 3 e 4. Quem quiser ler. Agora é segundo, desculpa. Segundo Crônicas 11, versículo 3 e 4. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e para a defesa edificou cidades em Judá. Bem, então, pelo menos aí, Deus fala, olha, não vai à guerra, né? Eu estou fazendo isso, então vocês não vão lutar entre si. E aí, interessante, né? Roboão obedece, o povo obedece, eles voltam para Jerusalém. Então, agora, a nova situação do povo de Israel. As tribos de Judá e de Benjamim continuaram sob o domínio de Roboão, né? Conforme os irmãos veem ali no mapa, né? Eu mostrei esse mapa semana passada, né? Então, as tribos de Benjamim e também de Judá continuaram sob o domínio de Roboão. Como, né, já havia sido prometido pelo Senhor, as outras 10 tribos seriam dadas a Jeroboão. E aí, então, dividiu o povo de Israel entre o reino do norte, Jeroboão, com 10 tribos, e o reino do sul, com Roboão e 2 tribos, né, Judá e Benjamim. Os sacerdotes e os levitas, olha que interessante o que aconteceu nessa época. Os sacerdotes e os levitas, de todos os distritos, não só de um reino ou de outro, de todos os distritos de Israel, eles apoiaram Roboão, ok? Olha 2 Crônicas 11, versículo 14, quem quiser ler para mim, pode ler.
Segundo Crônicas 11, agora versículo 14. Ele era um servo. Eu não tenho essa resposta. Ele era um servo de Salomão, um oficial, e Salomão viu nele como é que posso dizer, um potencial muito grande, porque era alguém que trabalhava bem, né? Fazia bem as coisas. E aí Salomão, então, né, deu mais autoridade para ele. Só que aí ele se voltou contra Salomão, e aí, né, Salomão tentou matá-lo e ele fugiu, ok? Quem vai ler? Segundo Crônicas 11, 14. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e as suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. Você viu o que aconteceu com eles? Então eles foram aí basicamente expulsos, né, por Jeroboão, rejeitados como sacerdotes, porque Jeroboão fechou os cultos a Deus. Leia também, irmão Paulino, versículo 16 e 17. Fechou aí? 16, 17? É. Depois desses também de todas as tribos de Israel, os que deixaram o seu coração e buscaram ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem os sacrifícios ao Senhor Deus, ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Ok, então, irmãos, é bom notar aí a motivação dos que seguiram o rei Roboão, ok? Os levitas, que teriam terras para o próprio gado, perto das cidades em que habitavam, abandonaram tudo a fim de continuar o quê? Cultuando a Deus em Jerusalém. Os que estavam realmente dispostos a buscar ao Senhor, sem ser levitas também, sacerdotes, né, mesmo sendo até de outras tribos, né, que escolheram aí Jeroboão, também foram para Judá, ou seja, deixaram as suas cidades e foram para Judá a fim de continuar o quê? Servindo Deus ali, porque Jeroboão havia proibido. Já para imaginar isso? Um homem mau pega o reinado e já faz besteira, né? Trazendo para a história, né, para hoje, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Passa lá, irmão. Quando acontece divisão, e os irmãos aqui vão entender bem o que nós estamos falando, porque os irmãos passaram por isso no passado. Quando acontece divisão na igreja e sai um grupo para formar outra igreja, quais os fatores que influenciam essa decisão? Quais os fatores que influenciam essa decisão? De talvez um grupo de irmãos sair de uma igreja e formar outra igreja. Os motivos são políticos ou espirituais. O povo, os sacerdotes, os levitas, que queriam fazer o quê? Continuar adorando a Deus, continuar servindo a Deus, continuar trabalhando para Deus. Eles viram que era impossível fazer junto com o povo e Jeroboão. Então eles foram para o reino de Judá, onde eles ainda poderiam servir a Deus. E a Bíblia fala, o versículo que Paulino leu, que eles fizeram isso durante 3 anos, porque depois, infelizmente, Roboão também vira casaca, né, e aí faz besteira também. Mas
Os irmãos entendem aqui o que é a pergunta, trazendo para hoje? Por exemplo, os irmãos saíram aí, no passado, começaram essa igreja, foi por motivo político? Hã? Não, eu acredito, eu conheço a história, por que os irmãos falaram, não, foi por motivos espirituais, né? Eu não vou contar toda a história aqui, a gente está até transmitindo, então não vem ao caso, mas foi por motivos espirituais. Continuando aí a pergunta, você está disposto a abrir mão de benefícios materiais para ficar no centro da vontade de Deus? Irmãos, os irmãos tinham tudo ali, na verdade? Tinha uma igreja estabelecida, uma igreja que se mantinha, tinha um bom templo, e deixaram tudo, né, coisas materiais, para servir a Deus fielmente numa casa, na varanda de uma casa, e ainda sem pastor na época, né? Depois, graças a Deus, né, os irmãos, né, o irmão Josmar conversou com o pastor Bill começou a reunir com os irmãos. Então, com certeza, irmãos, os irmãos entendem bem o que está passando aqui. Os irmãos entendem bem o que aconteceu naquela época no povo de Israel. Não dá para você realmente estar no meio de um povo e que não tem como você servir a Deus como você quer, como que é o certo, como é o correto, né? Temos aí também o irmão Antônio Marcos está aqui conosco, né? Não é uma divisão, mas também foi basicamente isso que aconteceu, né? Onde ele estava, ele não realmente viu que não estava dando para servir a Deus ali, estava mais incomodado, mais prejudicado, como ele mesmo diz, né? Com raiva, né? Ia nos cultos, voltava com raiva. Então, por quê? Porque não era questão política, não era alguma coisa contra o pastor, alguma coisa contra ele ou contra o irmão, não, é porque a mensagem de Deus não estava sendo pregada, a Bíblia não estava sendo pregada, mas outras coisas estavam sendo feitas na igreja. Então isso é muito importante nós salientarmos aí, porque os irmãos entendem muito bem, porque passaram por isso. E isso, irmãos, está na revista, viu? Eu não inventei isso não, isso está na revista. Ok. Alguma pergunta ou comentário? Qualquer coisa, levanta a mão. Quem está com o microfone? Irmão Dilson, né? Qualquer coisa, se tiver uma pergunta ou comentário. Sim, eu até peguei o microfone aqui para perguntar. Para esclarecer, que o senhor disse que eles foram para Jerusalém porque o rei Jeroboão tinha proibido. Mas o senhor não falou o que ele tinha proibido? A ida de Deus para lá ou adorar a Deus em Israel? Adorar a Deus. Se não me lembro bem a memória, o Jeroboão fechou, né, a adoração. Não poderiam mais adorar. O texto que nós lemos aí, basicamente eles expulsaram, né, também os levitas, os sacerdotes, rejeitaram eles como sacerdotes de Deus, aí em 2 Crônicas 11:14. Então, eles foram para lá, porque lá no Reino do Sul não havia mais, Reino do Norte, né? Não havia mais adoração a Deus. Então, não só os levitas sacerdotes, mas também outras pessoas, né, foram para lá também, para Judá, para poder adorar a Deus. Lembrando que eles largaram tudo, né? Largaram casas, largaram bens materiais, largaram uma sustentabilidade onde eles estavam, né? Para ir para um lugar estranho, né? Começar uma nova vida, só porque eles queriam continuar adorando a Deus. E a Bíblia não fala, mas é bom lembrar que muitos ficaram lá, né? Mesmo não podendo adorar a Deus e entrando em idolatria, muitos ficaram lá, nessa situação terrível. Outra pergunta ou comentário, senão nós vamos para frente. A idolatria e a derrota de Roboão. A Escritura registra, então, sobre Roboão, em 2 Crônicas 12:14, que ele fez o que era mal, porquanto não dispôs o seu coração para buscar ao Senhor. Isso teve péssima influência no reino de Judá. Ou seja, né, a atitude do rei influenciou a Judá a basicamente também se desviar do Senhor. Alguém leia para mim aí, 1 Reis 14, versículo 22 ao versículo 24.
1 Reis 14, versículo 22 ao 24. Olha o que aconteceu aí no reino de Judá. E fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, e com os seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que todos os seus pais fizeram. Porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens de Azerá sobre todo o alto e outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas na terra, fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Os irmãos perceberam que eles foram capazes de fazer? Primeiro, eles levantaram em altares idólatras. É o que a gente sempre fala, né, irmão? Se você não adora o Deus verdadeiro, você vai adorar qualquer outra porcaria, né? Qualquer outro ídolo, qualquer outra imagem de escultura feita por mãos de homens. E eles começaram, então, a adorar esses altares idólatras. E não só isso, mas eles foram além, e havia o quê? Sodomitas. Sabe o que é isso? São prostitutos cultuais. Ou seja, os irmãos sabem o que é sodomia, né? Não precisa nem explicar algo tão grave, embora não tenha crianças aqui. Mas eram pessoas que praticavam isso, a sodomia, cultuando ao ídolo deles. Coisa horrível no povo de Israel. Por que isso, pastor? Culpa de Salomão. Culpa de Salomão. Ele não adorou outros deuses? Está aí o resultado. E é o grande Salomão, né? Olha 2 Crônicas também 12, versículo 1. Quem quiser ler para mim, pode ler. 2 Crônicas 12, versículo 1. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. Então eles deixaram, né? Deixaram a lei do Senhor, não só Roboão, mas todo o povo do reino de Judá. A consequência, então, foi inevitável, né? O povo se desvia, o que Deus faz? Deus castiga. Deus vai trabalhar com eles. Então, o castigo da parte do Senhor veio, pois Sisaque, rei do Egito, então marchou contra eles, e isso está em 2 Crônicas 12, versículo 2 ao 4. E aí, então, o profeta Semaías transmite a mensagem de Deus a Roboão e toda a gente que se refugiaram em Jerusalém, né? Eles correram aí, né, dos exércitos de Sisaque, e aí o profeta fala a eles, em 2 Crônicas 12, versículo 5, eu vou ler aqui para os irmãos, que é bem simples. Semaías fala: assim diz o Senhor, vós me deixastes, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Ou seja, eu vou vos entregar nas mãos de Sisaque. Vocês me deixaram? Tudo bem, eu vou deixar vocês também na mão de Sisaque. Aí o que aconteceu? Com isso houve arrependimento. Interessante, né? Houve arrependimento, graças a Deus, pelo menos aqui, e confissão, e o Senhor então atendeu. Ou seja, houve arrependimento, confissão, conforme 2 Crônicas 12, 7 e 8. Alguém abra lá para mim. E Deus atende, Deus ouve a oração, porque Deus é misericordioso, né? Não só hoje, mas Ele sempre foi misericordioso para com o seu povo. Alguém leia 2 Crônicas 12, versículos 7 e 8. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Não tirou completamente a disciplina, né? Mas, né, eles ficaram vivos, né? Não destruíram, mas ficaram como servos. Sisaque, então, rei do Egito, não destruiu Jerusalém, mas levou como depósito todos os tesouros do templo e do palácio real.
De quem eram esses tesouros? Ou quem conseguiu esses tesouros? Salomão. Está aí o culpado, sendo prejudicado, né? Ou seja, no caso, seu filho, sendo prejudicado, pelo menos aí, perdendo aquilo que ele conseguiu, né? Durante aí o tempo que estava servindo a Deus, e agora ele perde. Tipo assim, eu falo ele perde, né? O povo perde, né? Algo que eles conseguiram. Então vamos trazer para hoje a história de Israel para hoje, né? Observamos então com a desobediência de Salomão, ou melhor, antes aqui, irmão, deixa eu só fazer uma pergunta para os irmãos. Fica preparado com os microfones, com o microfone, né? Como fazer com que os filhos não repitam os erros dos pais? Como fazer com que os filhos não repitam os erros dos pais? Alguém teria uma resposta para isso? A Bíblia fala em Salmos que um abismo chama outro abismo, né? Ou seja, por causa do pecado, né? Houve todo esse problema aí. Então, assim, nós como pais, né, olhando para a vida de Salomão e vendo a consequência, né? Então nós temos a responsabilidade de e um modelo, né, para os nossos filhos, né, porque os filhos estão a todo tempo olhando para nossas vidas, nós estamos juntos, né? Eu estou levando o Eduardinho para fazer negócio no Ceasa lá, né? E assim, ele está me ajudando bastante. Eduardinho, né? Eduardinho, ó, o tamanho do menino. E a gente tenta negociar, comprar mais barato e tal, né? A pessoa pede um preço, a gente negocia e tal, né? Aí o Eduardinho chora lá e tal, e eles falam assim, mas você está pior que seu pai já, né? Mas então é isso, irmãos, a gente tem que, principalmente nós como pais e líderes, né, manter um modelo, né? Ainda que isso não seja, talvez assim, fruto, né, de um sucesso para os nossos filhos, mas eles vão poder olhar na gente e falar, meu pai não era assim, né? Se eu fiz assim, eu não tive esse exemplo. Uhum. Então, eu penso que é dessa forma. Ok, outra pergunta e outro irmão já se prepara aí. É possível que as fraquezas dos pais não se repitam nos filhos? É possível? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora a pergunta é como? Como? Alguém teria uma resposta? Como é possível que os erros dos pais, né, as fraquezas dos pais não se repitam nos filhos? Hoje eu estava ouvindo uma mensagem de manhã cedo, da igreja lá de Vitória, né, da Conquista. Aí o pastor estava citando, como hoje é tema dos pais, né? Ele fez uma citação assim, acho que cai nessa pergunta que o senhor fez aí. O testemunho da gente. Os nossos filhos, no conviver diário com a gente, né? Eles, hoje, ou futuramente, eles podem chegar a dizer assim, ó, se eles fazem alguma coisa errada, eles podem, essa coisa errada você pode ser o modelo. Por exemplo, se você levou uma vida correta diante de Deus, isso intrinsecamente, isso não quer dizer que ele é obrigado a seguir os seus padrões. Ele não é obrigado. Só que se você age de maneira errada, você faz coisas erradas, vive de forma errada, ele se sente no direito de também fazer errado. É a rebeldia, né? A estutícia, né? Exatamente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É uma das formas do filho. Ele vai ter você como modelo, aí ele vai poder decidir. Não, eu vou seguir.
Não, não vou. Eu creio que é um meio. Ok. Irmã Emília. Trazendo para os tempos de hoje, às vezes a gente não presta muita atenção nas palavras da Bíblia. Uma vez o senhor pregou que o rei, ele não instruiu os filhos dele, né? Porque ele fazia certo, mas os filhos dele não. Então, eu acredito assim, tem uma passagem na Bíblia que fala que os antepassados não passaram, né, para os filhos que não passaram, né? Então, eu acredito que o erro está aí. Porque quando você conversa com várias pessoas agora nessa faixa etária de 40 e 50 anos, elas falam o quê? Que não foram ensinadas, que não tiveram oportunidade. E falando do tempo de hoje, os pais e as mães não passam tempo com os filhos. Igual o que o irmão Edianor falou, é raro. Hoje em dia, os pais não conhecem os filhos e essa, assim, eu acredito que, às vezes, o filho ele só vai prestar atenção no pai quando ele tiver um problema. Ele já está dentro do problema, entendeu? Então, o exemplo é bom, mas, às vezes, você fica sabendo do exemplo do pai com outras pessoas. Às vezes a pessoa fala, olha, o pai do fulano é muito bom, mas, igual falando das nossas vidas aqui, a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família. Então, a gente nem consegue, né? Igual, assim, se o senhor quiser saber mais, tipo assim, realmente, às vezes, da minha vida, do meu comportamento, o senhor iria lá no meu trabalho, igual o senhor fez uma questão, se eu fosse lá no seu trabalho e perguntar quem é fulano, como é que seria, né? É o testemunho. Então, a questão, o erro nosso hoje em dia é isso. Eu assumo o meu erro porque eu não instruí os meus filhos. O tempo que eu passei com eles, eu cobrava eles o certo, mas eu não instruí eles, né? Não ensinei. Igual eu vejo com o Edilson também, ele saiu muito para trabalhar e ele até tinha uma fama do pessoal falar, o Edilson gosta de trabalhar. E ele falava, não é assim, entendeu? Então, o nosso erro está aí, é de não ensinar as escrituras. É igual o senhor falou, né? No começo aí, ele não aprendeu no coração para governar, né? Ok. Irmãos, então, partindo para o final... já vai falar, desculpa, é que eu não vi. Ok, pode falar. Não, porque o senhor perguntou, a pergunta foi que, primeiro, né, se tem como os filhos não fazer os erros do pai, e depois não seguir as fraquezas, né, não cometer as mesmas fraquezas. Só que na vida da gente, a gente tenta passar para os filhos, é difícil demais, porque com palavras só não adianta. E com exemplo também, igual o exemplo que o senhor deu lá do rei Josias, por exemplo. Foi um ótimo rei, mas o avô dele, o pai dele, tinha sido, que era o Manassés, que era o avô, o pai dele, que era o Amon, era terrível, foi terrível, mal mesmo. A Bíblia fala que eles eram maus. Mas já o Josias foi tão bom, né, graças a Deus. Mas isso aí não quer dizer, eu acho que depende mesmo, é temente a Deus. Um exemplo, meu exemplo também, eu não sou perfeito, mas meu pai era terrível, né? Então, né, já não só bebia tudo, matou e fez tudo, coisas terríveis, né? Mas, e graças a Deus eu não me saí a ele, né? Então, amém. Isso não quer dizer que eu sou bom, mas esse tipo de fraqueza, esses erros dele eu não cometi, graças a Deus. Meus filhos nunca vai poder dizer que me viu bêbado. Amém. Ou que eu matei alguém, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Então, então é difícil. E a gente tenta passar para os filhos, exemplo, alguma coisa, mas não é fácil não, viu, pastor? Porque eu tenho 4 filhos e cada um age de uma maneira que
sei lá, é difícil. Uhum. Ok. O irmão Edil já adiantou aqui um outro comentário, né? Já adiantou, depois eu vou falar qual comentário que ele já adiantou. Mas então, partindo para o final, irmãos, observamos então como a desobediência de quem? Salomão. Salomão casando-se com mulheres de outros povos, entre os quais o Senhor disse para não casar, e como essa desobediência, né, realmente trouxe grande catástrofe, né, no meio do povo de Israel. Então nós aprendemos, pelo menos um pouco, irmãos, a pessoa cristã, principalmente os jovens, né, que ainda não casaram, os jovens cristãos hoje têm que se cuidar, que se case realmente com alguém que busque ao Senhor. Esse foi o pecado de Salomão. E era Salomão, o homem mais sábio que passou por essa terra, fora Jesus Cristo, né? Se ele cometeu essas coisas horríveis, deixando o caminho do Senhor, adorando outro ídolo, que sobra para mim e você? Meros mortais? Estou brincando, eu sei. Mas é sério, irmãos. A gente prega, né? A gente ensina, né? Jovem, casa com um cristão, jovem, casa com alguém que teme a Deus. E como o irmão Edilson falou, né? É difícil. Que aí os cabeça dura vai lá e casa com alguém que não quer adorar a Deus, né? Aí depois só fica chorando nos ouvidos dos pais e do pastor também, né? Mas a gente aprende, irmãos, com a Bíblia. Não dá certo. Não insista no erro. Não faça algo que Deus falou que não é para fazer. Você não vai se dar bem. E o problema é que não é só você que vai sofrer. Como aconteceu aqui com Salomão, Roboão sofreu. Foi prejudicado grandemente por isso. E aí, seus filhos também vão pagar o pato. Seus filhos também vão sofrer pelo seu erro, pelo seu pecado. Então, o comentário que o irmão Edilson fez, né? Ele já comentou, se alguém mais também estiver na mesma situação, você vem de lares desfeitos, lares talvez onde tenha divórcios, eu venho. Né? Meus pais se separaram. Problemas de alcoolismo, a Tamara vem. O pai dela era um alcoólatra, morreu mais cedo por causa disso. E né, ela sofreu muito, ela comenta comigo sobre essa questão do pai ser alcoólatra. Violência doméstica, né, não sei, não precisa nem comentar sobre isso, mas será que você vem de algum tipo de lar assim? Você pode escrever uma história diferente? Pelo menos nós que já somos mais, né, maduros, os quarentões, cinquentões, né? E outros aí, deixa para lá. Mas você pode escrever uma história diferente da que seus pais escreveram? Deixa eu dizer uma coisa, né, que está aqui na revista. Ninguém é refém da história e que pode reescrevê-la. Viu? Ninguém é refém da história, mas pode reescrevê-la. Ok? Concluindo, irmãos, a desobediência de Salomão levou realmente à divisão do povo de Deus. E hoje, se a liderança da igreja não estiver buscando a Deus, se a liderança do lar não estiver buscando a Deus, né, avaliando tudo para ver se é a vontade de Deus, vai acontecer divisões também. Vai acontecer divisões. E a solução para elas não é política, mas espiritual. Haja vista a atuação aí de Paulo, né, para sanar as diferenças da igreja de Corinto. Lembra, né, a carta aos Coríntios? E outras coisas mais aqui. Mas acho que a lição já ficou bem passada, né? Que nós aprendemos aí com Roboão e principalmente do modo negativo, né, de Salomão. Alguma pergunta ou comentário antes de nós orarmos e encerrar? Para encerrar essa primeira parte?
Não? Interessante, né? Serve para os pais, mas nem foi programado isso, né? Essa lição cai bem nos dias do Dia dos Pais, né? Só um minutinho, mas pega o microfone. Eu vim de um lar que, graças a Deus, não teve nada que o senhor falou aí, o alcoolismo, tá? Meu pai não bebia, tá? Aí, agora, essa geração de agora dos sobrinhos já estão bebendo mais, né? Alguns e eu fui criado, assim, com exemplo do pai e tal, mas eu fui o único que entrei no caminho errado das drogas. Não tinha exemplo nenhum, mas não dei ouvido ao que o meu pai que falava, ó, não faz isso, minha mãe não faz isso, e eu entrei. Então, como diz, além de ter o exemplo, tem que ter muita espiritualidade, igual você falou, orar e conduzir no caminho do Senhor, porque é difícil. Depois sair não é fácil. Isso é verdade. Mas, graças a Deus eu saí. Né? Graças a Deus. Amém. Ok. Então vamos orar. Mais alguém ou não? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse primeiro tempo, por esse estudo. Nos ajude ainda nos demais estudos, possamos aprender mais e mais a sua palavra e aplicar a nossa vida, nossa prática, possamos olhar os erros não só dos nossos pais, mas também dos personagens bíblicos e possamos fazer diferente, pelo menos agradar a Deus, nos dê sabedoria, nos dê discernimento do que é certo e errado, daquilo que devemos ou não devemos fazer. E, como foi falado também, nos coloca realmente o verdadeiro temor do Senhor, porque creio que isso vai nos distanciar do pecado e do caminho errado. E ajuda-nos, Pai, como pais, possamos fazer a nossa parte. Eu sei que 50% talvez é parte dos pais, de ensinar, dar o exemplo, corrigir, mas também as outras 50% é dos filhos, realmente de seguir os ensinamentos, ver o exemplo, mesmo que se seja